Só há uma maneira de Deus declarar que uma pessoa culpada já não é mais culpada. É através da morte de seu Filho Jesus, que pagou na cruz, uma vez por todas, a penalidade do pecado. Você não pode ser salvo sem a cruz. Você não pode ser salvo fora da justiça de Deus. Você não pode ser salvo sem a misericórdia de Deus. Você não pode ter a preciosa salvação sem a pessoa de Jesus Cristo. Mensagem de hoje: por que Jesus teve que morrer? Most of the crowd spread their coats in the road, and others were cutting branches from the trees and spreading them in the road. The crowds going ahead of him, and those who followed were shouting. When he had entered Jerusalem, all the city was stirred. Jesus took some bread, and after a blessing, he broke it. This is my body, given for you. Do this in remembrance. Please, take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, and not mine. Those who had seized Jesus led him away to Caiaphas, the high priest. I adjure you by the living God that you tell us whether you are the Christ, the Son of God. He said you were a king. Some king! I am innocent of this man's blood. It is your responsibility. Take him. Let him be crucified. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Now, after the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the grave. Há uma mensagem muito enganosa que está sendo proclamada hoje e muitas pessoas estão sendo enganadas por ela. O seu perigo está em que ela prejudica a nossa compreensão da verdade e também o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. As pessoas infiéis, por exemplo, gostam dessa mensagem enganosa porque ela justifica o seu tipo de vida ímpio e pecaminoso e, ao mesmo tempo, as leva a acreditar que um Pai Celestial amoroso nunca permitirá que elas sejam perdidas por toda a eternidade. Essa mensagem também prejudica alguns crentes, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Ele disse: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiro nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. É exatamente isso que está acontecendo. Você achava que isso não aconteceria em uma igreja normal, uma igreja conservadora e assim por diante, mas pouco a pouco esse erro está penetrando nas igrejas. E a tragédia é que muitas pessoas estão caindo nesse tipo de engano pela simples razão porque nunca alguém lhes explicou por que Jesus Cristo tinha que morrer. Essas pessoas só sabem que ele morreu e por que ele morreu, mas há muito mais do que isso. Muitas pessoas, por exemplo, vão à igreja, participam de uma igreja, são batizadas e, se você lhes pergunta, vocês acreditam em Jesus e estão indo para o céu ao morrerem? A resposta é sempre um sim. E se você perguntar por quê? Na sua maioria, as pessoas, se são honestas, vão dizer: porque eu não sou uma pessoa ruim. Tenho feito as coisas certas. O que essas pessoas querem dizer, em essência, é que a base de sua aceitação por Deus é o fato de que elas são muito boas e não são pecaminosas e nada fazem para merecer a perdição. E são muito sinceras quanto a isso. Portanto, tudo o que isso implica é que, se em minha vida estou sendo bom o suficiente, Deus me aceita e isso é tudo. Nada pode ser mais prejudicial, mais perigoso e mais devastador do que esse tipo de ensino. Esse erro presente em todos os lugares e se move em algumas igrejas que têm sido muito conservadoras. Então, gostaria de pedir-lhe que pensemos por um momento. Quando você foi salvo, o que você entendeu acerca do perdão de Deus?
Quando você se uniu à igreja, alguém deve ter lhe dito: agora quero explicar-lhe o que significa ser um seguidor de Jesus Cristo, ser um crente em Jesus Cristo. Deixe-me explicar-lhe o seguinte: antes de você ter sido batizado e se unido a esta igreja, você deve ter entendido por que Deus perdoou-lhe os pecados e por que você precisava entender a cruz. Mas o que é tudo isso? Agora, vamos pensar na crucificação e compreender a verdade acerca de Jesus Cristo. Vamos pensar nisso por um momento agora. Antes de tudo, a morte de Jesus era uma necessidade absoluta no plano de salvação de Deus. Quero explicar isso completamente em um momento. Você se lembra o que ele disse? Ele disse que o Filho do Homem seria levantado. E quando ele fosse levantado, aqueles que nele crescem como seu salvador pessoal seriam salvos. Ele diz: porque Deus tanto amou o mundo que... Será que falta alguma coisa? Ele não disse que Deus tanto amou o mundo que nos perdoou. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ele deu Jesus com o propósito de morrer na cruz para pagar a nossa dívida do pecado na íntegra. Se você deixar isso de fora, você perde toda a verdade. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê. Você está convicto de que possui a Ele? Ele é o Filho eterno de Deus e é o sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Portanto, à parte dele não há perdão. Essas verdades são parte da nossa salvação. A segunda coisa que desejo que você observe aqui é que a cruz era essencial para Deus poder realizar alguns desejos que tinha. Por exemplo, era desejo de Deus que você e eu nos tornássemos seus filhos, sendo salvos. Era desejo de Deus que você e eu não apenas fôssemos salvos, mas que gostaríamos de ter um relacionamento pessoal com Ele. Era a vontade e o desejo de Deus que fôssemos salvos e que você e eu investíssemos nossa vida em louvores a Ele pela maravilhosa vida de justiça que viveríamos. Da mesma forma, Deus queria nos salvar a fim de que, por toda a eternidade, pudéssemos servi-lo. É isso o que o livro do Apocalipse diz. Vamos servir a Ele por toda a eternidade. Poderemos servir, pois a posição dele no céu é toda dependente de como operamos aqui. Deus tem desejos muito específicos para nós. Agora, a questão é: em outras palavras, se este era o desejo de Deus, o que é este negócio de crucificação? O que é aquilo? Bem, vamos voltar para Adão e Eva. Você se lembra do que Deus disse a eles? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Você sabe o que Satanás disse? Espere um minuto. Não foi assim. Não foi isso que ele disse. Certamente morrerás. E assim eles violaram a proibição que Deus lhes tinha dado. Deus disse: no dia em que comerem do fruto desta árvore, certamente vocês morrerão. O pecado tem a sua penalidade. E pelo fato de o homem pecar e Deus ser quem ele diz que é, haverá uma penalidade. Agora, vamos dar uma olhada, por exemplo, em Romanos. O capítulo que eu quero é o 3º e quero ler alguns versículos aqui que todos sabemos de cor. É o versículo 23 de Romanos 3. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós temos de admitir isso, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu, falando da cruz, como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Falando do sacrifício no Antigo Testamento,
Em última análise, o sacrifício de Jesus iria cuidar de todo o pecado. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça. Parece soar como conversa fiada no início, mas veja a seguir. A fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora veja isso. Para ser justificado, veja isso. Ser justificado significa ser declarado não culpado. Por exemplo, a Bíblia fala de redenção, isto é, Jesus pagou o preço. Ele fala de reconciliação, trazendo-nos de volta a um relacionamento correto com Deus. Ele fala de santificação, nos separando para os propósitos e a obra dele. Quando Deus nos justifica em função do que seu Filho realizou na cruz, ele nos declara não culpados. Ele diz em Romanos, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Esta justificação, esta obra de justiça que Deus faz, o que inclui? Bem, como poderia Deus, por exemplo, dizer que se pecarmos contra Ele, vamos sofrer as consequências? Para que Deus nos perdoe os pecados, tinha que haver uma base. Por isso, Deus, que só faz o que é certo, disse, vou punir o pecado. Como Ele pode fazer isso? Como pode Ele me perdoar e se eu pedir-lhe que o faça sem a cruz? Ele não pode. Você diz, Deus pode fazer qualquer coisa. Bem, Ele pode fazer qualquer coisa, mas quebrar a sua própria lei? Ele diz que é um Deus justo. Vamos voltar por um momento. Quando tudo corre bem em seu favor, você quer que Deus seja justo. Sim, que Ele seja justo. Em outras palavras, quando você trabalha para Ele e o serve fielmente, você quer que Ele seja justo ao recompensá-lo. Mas quando você peca contra Deus, você ainda quer que Ele seja justo? Não, você não quer. Eis o que ele disse, a única maneira de Deus justificar uma pessoa, ou seja, de não declará-la culpada, sendo ela culpada, é através da morte do Filho dele, que pagou a penalidade do pecado na cruz uma vez por todas. Você não pode ser salvo sem a cruz. Você não pode ser salvo sem a justiça de Deus. Você não pode ter a salvação fora da misericórdia de Deus. Você não pode ter a salvação sem a pessoa de Jesus Cristo. Agora, quero levá-lo para 3 ou 4 passagens das Escrituras e quero encorajá-lo a rever esses versículos, porque você precisa revê-los. Vamos primeiro para a primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, ouça o que ele diz, o versículo 18. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos. Coisas que não salvam, nem perdoam. Ouça, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem defeito. Você entende o que isso significa? O que isso significa? Olhe para o texto, veja, olhe para isso. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis. Ou seja, você não foi perdoado com base em qualquer coisa física ou em qualquer coisa que você faz. Como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Fomos redimidos, salvos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele diz que nós somos redimidos por meio do quê? Do sangue de Jesus Cristo, não pelas boas obras. Ele não disse nada além do sangue. Ele disse que somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Então, se você vai para o 2º capítulo, por exemplo, para o 24º versículo, ele diz, ele mesmo, Jesus, olhe para isso,
levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, esse modo de vida, e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Ele diz que o nosso perdão está embrulhado no sangue de Jesus Cristo, o derramamento de seu sangue no Calvário. Então, se uma pessoa, e eu digo a você de todo o meu coração, que vai à igreja, ouve um sermão, se une à igreja para ser salvo e anda pelo corredor, ou faz o que lhe pedem que faça, ou é batizado e não entende que o seu perdão e a sua limpeza e a sua nova vida e o novo espírito que Deus lhe deu é o resultado da base do que Jesus Cristo fez na cruz. Se você não entende assim, então não entendo como você foi perdoado dos seus pecados. Se você não entende isso e pensa, bem, você sabe, eu pedi a Deus para me perdoar e Ele me perdoou. Ele não funciona dessa maneira. Houve um preço a ser pago. Cada um de nós tem uma dívida de pecado e não pode pagar o preço. Mas há a possibilidade de alguém não ir a nenhuma cruz, nem a Jesus, porque alguém apenas lhe disse, basta cada um por si, você confessa o seu pecado e de alguma forma tudo vai dar certo. Então, quero que você olhe para outro versículo, voltando para 1 Pedro. Olhe, está no 3º capítulo e você vai para o versículo 18. Todos esses versículos são cristalinos. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Agora, como é que somos perdoados? Através do sangue de Jesus Cristo. Então, quando eu olho para estes versículos, penso em como nós os entendemos. Mas quero explicar uma coisa muito simples. O que eu disse até agora é que o pecado nos separou de Deus. O pecado não pode ser removido através de uma simples confissão, prometendo a Deus que você não vai pecar de novo, indo à igreja para pagar penitência, ou orando e fazendo quaisquer outras coisas que sua igreja pode ensinar. O perdão só pode ser obtido através do derramamento do sangue de Jesus Cristo. Ele não se referiu ao sangue de ninguém mais, porque todos pecaram e o sangue de todos ficou contaminado. Houve apenas uma pessoa sem pecado. Pense nisso. Todos os sacrifícios de animais no Antigo Testamento, por exemplo, a Bíblia ensina com clareza que tinham de ser sem defeitos e oferecidos numa cerimônia impecável. Essa era a mensagem de Deus, uma previsão de que o sacrifício final, o único sacrifício que expia o pecado, seria o do Filho de Deus sem pecado. Ele disse, agora ninguém tira a minha vida, eu a dou por minha espontânea vontade. Agora, a justiça de Deus exige uma pena para o pecado. Apenas dizer a Deus que você sente muito e não vai cometer o pecado de novo, leva você a se arrepender de novo e prometer que não vai fazê-lo de novo. Então, como você enfrenta o pecado? Confessando o pecado sem se livrar dele, porque você quantas vezes já confessou e voltou a fazer a mesma coisa de novo? Há apenas uma coisa que vence o pecado. E aqui está o que Deus fez. Ele, veja isso com cuidado, Ele mesmo escolheu vir à terra na pessoa, no corpo físico de seu Filho Jesus Cristo, com o propósito principal de ir para a cruz e morrer na cruz como sacrifício final. Jesus na cruz levou todos os pecados de toda a humanidade, e tomou sobre si a culpa e a sentença de morte de todos os homens. Na cruz ele julgou, a justiça de Deus se apoderou de seu Filho Jesus e ele foi crucificado. Durante a crucificação ele perguntou ao Pai, meu Deus, por que me desamparaste? O que ele estava dizendo? Ele estava experimentando naqueles momentos o que as pessoas experimentam
para sempre quando morrem sem Cristo, separadas de Deus. Ouça, era a única coisa que Jesus não queria. Ele sabia que estava indo para a cruz, mas o que ele estava dizendo do cálice que estava a beber? Porque ele pergunta, existe alguma outra maneira? Existe alguma outra forma de expiar o pecado sem beber o cálice? Não era à crucificação que ele estava se referindo, mas ao fato de, nessa morte que ele veio morrer, ser separado do Pai. É como se ele perguntasse, há alguma maneira de fazer isso sem sermos separados um do outro, Pai? Não podemos sequer começar a entender o significado do rompimento de um relacionamento divino, íntimo, impecável e incomparável. De repente, ele seria arrancado do Pai e morreria abandonado na cruz como um maldito, a fim de pagar o preço do meu pecado. Deixe-me perguntar-lhe, quem mais poderia pagar pelo seu pecado? Ninguém. Somente Jesus, o Filho de Deus, é justo e perfeito. Ele foi à cruz e deu a sua vida. Ele veio para levar em seu corpo a sua morte e a minha culpa. Agora, Deus pode confrontar com a salvação a pessoa que anda sem esperança pelos corredores da igreja. Por exemplo, digamos que você se ajoelhe aqui e peça ao Senhor Jesus para perdoar-lhe o seu pecado. E você diz que confiou nele como seu salvador pessoal, com base no que ele fez na cruz. Então, Deus diz, você está perdoado, purificado. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você está justificado, reconciliado, santificado. Sim, ele diz, você está agora glorificado. Você é meu filho para sempre. Espere um minuto. Olhe para toda a bagunça desse sujeito. Ele esteve na prisão, ele cometeu todos os tipos de pecados, desarrumou a sua família, ele foi um beberrão, esteve em drogas e agora, o que é isso? É o incrível poder do sacrifício de Cristo. Isso é o que ele é. E não há mais nada no mundo que pode fazer isso. Ouça o que Jesus disse nos seus últimos momentos de vida. Eu mal posso lhe dizer isso. Ele exclamou, está consumado. O que ele quis dizer com isso? Aqui está o que ele quis dizer. O pagamento para o seu pecado, o meu pecado e o pecado de todo mundo foi feito. Foi concluído. O que foi concluído é o plano redentor de Deus para salvar a humanidade, acabado na cruz. Agora, à luz do que partilhei com você, que é uma verdade bíblica pura, compare isso com essa teologia que diz, bem, se você só vai fazer o melhor, Deus vai aceitá-lo. Em que base? Quanto melhor? O que você tem que fazer? Quanto tempo você tem que fazê-lo? Não há respostas para isso. Escuta, é falta de vontade do homem para enfrentar a sua pecaminosidade. Ouça, é por isso que o orgulho é tão desagradável a Deus. O que temos para nos orgulharmos? Você diz, bem, eu fiz assim. Você fez apenas o que Deus permitiu que você fizesse, e isso pode sair de cena numa fração de segundo. O que quero que você veja é isso. As Escrituras dizem que é Deus quem nos deu a sua palavra e que Ele amou tanto este mundo que deu seu Filho como sacrifício. Agora, ouça com atenção. Se alguém lhe diz, bem, como descrevo tudo isso? Posso dizer-lhe como fazê-lo. Numa única palavra, você pode descrever o que aconteceu no Calvário. Você diz, deve ter sido amor. Não. Bondade, tipo, não, nada disso. Uma palavra descreve o que aconteceu no Calvário. Substituição.
Deus substituiu você pelo Filho dele. Jesus tomou o seu lugar para morrer no Calvário, a fim de pagar a sua dívida de pecado na íntegra, para que você pudesse ser perdoado de seus pecados com base no preço que ele pagou, de modo que seu nome pudesse ser escrito no livro da vida do Cordeiro. De modo que você pode se tornar um filho de Deus. Então, você poderá ser habitado pelo Espírito Santo. E assim você poderá ir para o céu quando morrer. Então, você pode ter um relacionamento pessoal com ele. Você poderia ser um filho de Deus todos os dias de sua vida. Pode servir a ele por toda a eternidade. Tudo isso está embrulhado na cruz. É tudo sobre Jesus. Ouça, a próxima vez que você ouvir que ser bom, ser gentil, amar todo tipo de coisas, faça esta pergunta: onde é que a cruz se encaixa nisso? Não há como negar que você já ouviu a verdade simples. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Porque ele era o único digno de morrer uma morte plena no Calvário, morte substitutiva, sacrificial e expiatória, a fim de que a dívida do pecado do homem pudesse ser paga integralmente e este pudesse tornar-se um filho de Deus. Agora, quero simplesmente perguntar-lhe, você já fez isso? Você diz, bem, eu acho que eu nunca entendi dessa forma. Você está disposto a reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Está disposto a reconhecer que você pecou contra Deus e se rebelou contra Ele e tem vivido uma vida ímpia? De Deus, do ponto de vista de Deus, é trágico rebelar-se contra o amor, rejeitando o plano divino. Você está disposto a pedir a Ele que perdoe os seus pecados, não com base em quem você é, ou no que você faz, ou no que pretende fazer. Você está disposto a pedir a Ele que perdoe os seus pecados com base nesta simples verdade que Jesus Cristo, Filho de Deus, sem pecado, foi para a cruz, pagou a sua dívida de pecado na íntegra e agora declara que você já não é um culpado, mas um filho de Deus com base em seu relacionamento com Ele? Você está disposto a fazer isso? Se você está disposto a confessar o pecado a Ele, se você está disposto a se arrepender de seu pecado, a dar a sua vida a Ele, Ele vai perdoá-lo, não com base no fato de sua confissão, mas com base no que Ele fez, pela sua aceitação do que Ele fez e pelo fato de você estar incluindo isso em sua vida, Ele vai perdoar o seu pecado. O Espírito Santo virá selá-lo para sempre como um filho de Deus. E escute, você pode viver o resto da sua vida sabendo disso, que não importa o que aconteça, onde aconteça, como aconteça, quando isso aconteça, você está seguro com o Deus Todo-Poderoso, como um filho dele para sempre. Essa é a minha oração por você. Não sei no que você acreditava antes de me ouvir. Eu oro para que você seja sábio o suficiente para saber que você acabou de ouvir um relato muito objetivo, bíblico, do que Deus disse a respeito de seu Filho na cruz e sua salvação. Tudo é seu para acreditar. E, Pai, como te somos gratos pelo que tu passaste, pelo sofrimento de teu Filho, a fim de expiar os nossos pecados. Oro em favor de cada pessoa que me ouve. Sei que o diabo vai atacar os meus ouvintes de todas as maneiras possíveis para que não acreditem, mas peço ao Espírito de Deus que ajude esses ouvintes e que lá no fundo eles reconheçam, mesmo antes de reconhecer-te publicamente ou até mesmo de forma audível, que eles reconheçam que a cruz é a única esperança. Agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é muito clara.
Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador é o único caminho para o céu. Visite intaut.org para saber mais sobre a liberdade que você pode encontrar na cruz. E quando você estiver lá, procure a mensagem de hoje, Por que Jesus teve que morrer? Além disso, desfrutar da nossa biblioteca grátis das mensagens inspiradoras do Dr. Stanley. Faça o download do aplicativo em Contato para levar o ensino do Dr. Stanley em movimento. Ou siga-nos no YouTube, Facebook e Twitter. A mensagem da cruz é que Deus ama você e a mim do jeito que somos. O amor de Deus nunca vem com aprovações de um grau para a direita, de um grau para a esquerda. É sempre exatamente, precisamente, absolutamente o mesmo. E nunca muda para qualquer pessoa, a qualquer momento, em toda a eternidade. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da Intaut Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.